Boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no Ar, terça-feira, hein, pessoal? Como é que vocês estão? Ontem foi feriado, então, ou melhor, desde sexta-feira passada foi feriado e vocês estão descansados, então estão preparados para acompanhar esse podcast, porque nós já voltamos, do feriado, daquele jeito que a gente gosta, viu? Lembrando que a produção do podcast é dirigida pela Bruno Pimenta, 8 Filmes Produções, e nós temos aí o apoio de toda a nossa equipe do Saber Viver, tá? Gente, hoje esse podcast, como sempre, tá muito rico de informações. Nós trouxemos aqui um estomatologista para conversar conosco, mas antes de contar quem é, eu já quero que você dispara aqui esse aviãozinho, convide as pessoas para estar participando, participe conosco aqui enviando mensagens, tá bom? Tá aí no canal, vocês podem enviar mensagens, tanto eu quanto a equipe também do doutor vai estar aí podendo te auxiliar nas respostas, então participa aqui com a gente, tá bom? E claro, nós vamos dar boas-vindas já para o doutor Rodrigo. Boa noite, bem-vindo ao Saber Viver mais uma vez, né, doutor? Isso, boa noite, é um prazer poder falar de novo, né, com você, né, vamos ter a entrevista em breve e falar aqui um pouco de mim, da profissão, é um prazer estar aqui. Exatamente, até porque eu, quando recebi o seu roteiro, eu fiquei um pouco assim, olha que eu sou da área de saúde, Sim. E já me causou aquela estranheza, vamos falar assim, estomatologista, essa profissão separa da onde agora, né? Então fica aquela questão e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando ali também já está com a cabecinha assim fritando igual eu. Sim. Antes da gente começar a falar um pouco das prevenções, do que a área profissional trata, a gente quer conversar e conhecer o doutor Rodrigo. Claro. Quem é doutor Rodrigo? É mineiro? Sim. Nasceu aqui, doutor? Sim, nasci em Ipatinga, né? Meu pai foi funcionário da indústria, né? Da Uzi Minas, e aos 10 anos a gente mudou para cá. Ele veio transferido, né? Para continuar a profissão aqui. E daqui eu segui, né? Fiz a faculdade, né? E continuei a vida por aqui mesmo. Mas alguém na família é da área de saúde? Não. Eu tenho prima que é psicóloga, mas pai, mãe, tios, ninguém da área de saúde. E foi aquela paixão pela profissão desde a infância? Já tinha alguma correlação ali? Ou foi os pais mesmo empurrando? Que antigamente a gente tinha isso, né, doutor? Não, tem umas escolhas que são interessantes, né? Meu pai, como vinha da indústria, eu imaginava até engenharia, sabe? Sim. E na época de preparar para o vestibular, eu gostava ali da área mais científica, né, de biologia, de engenharia. E uma coisa interessante, né, ali ainda preparando para o vestibular, né, na época era vestibular, nem era o Enem, né, eu fiz um vestibular para engenharia, ali no meio do ano, e fazendo a prova de matemática, eu falei assim, isso aqui não é para mim, não. Não, gente, não quero mexer com exatas, gente. Não sou de exatas, sou para outra área. Exato, aí como eu gostava da parte de biologia, aí eu resolvi fazer odontologia, sabe? Ah, então sua primeira formação foi para a área de odonto? Isso. A escolha foi para a área de odonto, exato, né? A minha especialidade é da odontologia, né? Muita gente acha que é medicina, mas é odontologia. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos chegar lá. E aí você fez, então, essa parte da odontologia. Isso. Nesse primeiro momento, doutor Rodrigo, até para quem está ali nos acompanhando e está tentando ingressar aí, ou até mesmo se descobrir, Sim. Né? Como que foi essa escolha ali para você? Pela profissão da odontologia? Sim, pela profissão. Eu acho que era um interesse, né? Assim, eu teria ali algumas opções, né? Medicina, odontologia, né? Então, entre essas duas, eu escolhi a odontologia, né? Eu me preparei muito para o vestibular, teria passado também para medicina, mas eu acho que a odontologia, ela cairia mais, assim, para o meu perfil. Né, de estar atendendo, lógico que a gente sempre tinha uma curiosidade quando você visita um dentista, né, e aquilo lá foi assim, um chamariz, né, o tipo de trabalho da profissão, né, foi de trabalhar em consultório, ali. Exato, e aí você vai, né, se inteirando da profissão, né, entra no mercado de trabalho, vai conhecendo, né, as especialidades e vai moldando a gente como profissional, né? E o que mais os jovens de hoje enfrentam é até mesmo essa dificuldade da escolha. Sim. Porque, querendo ou não, a gente sai ali de um segundo ano muito ainda cru.
né? O Exato. que a gente vai fazer, né, doutor Rodrigo? Uhum. E escolher a profissão é algo que é para a vida. E muitos se frustram ali. Sim, sim. Como que foi para os seus pais, assim, quando você falou assim, ó, vou fazer odontologia? Não, eles apoiaram, né, e ficaram felizes quando eu fui aprovado, né, no vestibular, né, que Uma honra, né? De qualquer jeito, né, gente? Porque o Exato. vestibular antigamente era diferente do Enem. Exato, né? E assim, eu passei no vestibular da UFMG, né? Então, Ah, assim, já é uma coisa assim que para os pais ainda, é um né? É orgulho. um orgulho, né? Vamos dizer É assim. um Para a orgulho. gente que estuda, é uma etapa que, claro que passar numa universidade assim, né? De renome é muito bom, Sim. mas para a gente que está estudando, você venceu uma etapa. Poderia ser numa universidade privada, né? Na época também cheguei a passar, né? Só tinha aqui em Belo Horizonte o UFMG e PUC, né? Uhum. Passei nas duas, né? Mas assim, para eles talvez seja mais, eles entendam mais como orgulho, né? Hoje eu sou pai, né? E quando você vê seus filhos estudando, aí você aí tem. a gente já sabe o que eles sentiram, né? Exatamente. Para a gente é só assim, passei e vou fazer a faculdade, né? A gente não tem muito essa noção, né? Dessa É a conquista, né? expectativa mesmo, né? Exato. Passar numa federal, uma universidade pública, Sim. com muito mais concorrida. Exato, né? E aí depois a gente vai, né, assim, conhecendo a universidade, né, as possibilidades da profissão, né? E para o jovem, eu falo assim, é difícil a escolha, né? Não é fácil. Mesmo aquele que já escolheu estar no curso, o curso não é exatamente aquilo que a gente vê, né? Você vai se inteirar das disciplinas, né? São várias especialidades, você vai gostar de uma ou de outra, ou às vezes você não vai gostar de nenhuma, mas uma coisa que eu falo para o jovem é que tenha coragem de mudar se não gostar, né? Porque você continuar numa profissão que você não goste, ela vai te trazer muitas frustrações. A gente tem que se sentir realizado com o trabalho da gente, E né? hoje o mercado, ele é muito, sempre foi, né, empreendedor, mas nós estamos vendo que o crescimento do empreendedorismo está cada vez um ápice gigante. Sim. Então, hoje, para os nossos jovens, estar escolhendo profissão, é fato que há várias fórmulas de você chegar ali e se frustrar mesmo, porque quando você vai empreender dentro de uma profissão que você sonha, Sim. você entra naquela dificuldade, né? É. Aquela dor, fala, o que eu fiz isso aqui? Mas eu sempre falo, gente, é em todas as profissões, porque a gente não Sim. aprende o empreendedorismo em si, né, doutor? Verdade. E a odontologia, ela é basicamente empreendedora, né? Porque a gente vê assim, um médico, ele tem muitos hospitais para trabalhar e ele pode empreender, né? Agora, o dentista, né, ele acaba precisando de ir para a área privada ou montar seu consultório, né? Tem as clínicas também, mas que também não tem tantas vagas, mas é ter Sim. coragem, né? A gente tem que acreditar no nosso potencial, né? As pessoas também podem ir para um mestrado e doutorado, procurar dar aula, né? O campo sempre existe, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem e a persistência que todo mundo encontra seu espaço. Não é E verdade? quando você veio fazer faculdade, doutor Rodrigo, veio encarando o mercado daquela fase de estar aqui, estudante, a família no interior, como que foi isso? Não, na Ou todo mundo verdade, já não, mudou não, para cá? nós mudamos para cá, né, quando eu tinha 10 anos, né? Você já Todos estava morando aqui isso, em BH. já morava aqui, né? E Então aí foi mais tranquilo. sim, nesse aspecto foi bom, né? Você ter o apoio da família, né? Tem a casa da mãe, ó, Já a foi comidinha da mamãe, O que dói na gente roupa quando a gente lavada. tem que deixar o passarinho voar, né? Verdade, verdade. Tem que soltar ali, né, Isso. os filhos do nosso braço, Exatamente. né, para estar crescendo. Isso. Mas que bom. Conhecendo a área da odontologia, nós estamos falando de uma especialidade de 4 ou 5 anos. A odontologia é 5 hoje? Hoje são Hoje 5 são anos. 5, né? Na minha época eram 4 anos. Né? São 4 anos, gente. 8 anos, 8 8 períodos, né? É muito aprendizado ali. É uma história. E quando que o doutor falou assim, gente, estomatologia, ninguém fala disso, vou captar esse mercado. Pois é, olha só que interessante. Eu entrei na faculdade pensando em dentes mesmo, como qualquer jovem. Trabalhei muito na área de estética, de implante. E um colega meu, que depois eu cheguei a dar aula na pós-graduação de implante, e um colega meu que dava aula, ele me chamou para fazer estomatologia, porque a especialidade, como ela não é muito procurada, também não tem muito interesse de pessoas para fazerem a especialidade. E esse curso começava com no mínimo 5 alunos. Se não tivesse os 5 alunos, o curso não... E eu entrei de paraquedas, assim. Entrei de paraquedas... E hoje é o que eu faço há 14 anos, né? Eu tenho 30 anos de formado, então metade está na estomatologia. Depois eu fiz uma transição dessa clínica que eu fazia para trabalhar somente com estomatologia. Nós vamos falar sobre isso. Sim. Eu queria que você já começasse a contar
começar contando pra gente o que é a estomatologia. Sim, a estomatologia é uma especialidade da odontologia que vai ter um foco no diagnóstico de doenças bucais, as feridas, né? Então a gente trabalha com câncer, doenças autoimunes, são os nódulos e manchas que acontecem na boca, né? Então assim, os outros colegas, né, estão ali, fazem canal, né? Tem a clínica geral, os implantes, a estética, e esse colega, quando nota algo de diferente na boca, ele encaminha, né, no caso, para a especialidade de estomatologia, para a gente fazer o diagnóstico daquele problema que tem na boca desse paciente, né? Entenderam aí, pessoal? Viram a importância de se dividir aí um pouquinho de um profissional para o outro. É o que eu sempre falo. Hoje, a nossa medicina, graças a Deus, Sim. ela está migrando muito para a questão do atendimento multidisciplinar, né, doutor Isso, Rodrigo? exato. Antigamente a gente não tinha isso, era brigas de ego, como eu falo. Verdade. Até que veio a integratividade e mostrou exatamente isso, a importância dessa multidisciplinas, porque, como diz, gente, cada um tem uma especialização e nada melhor do que você tratar com um especialista. Exato, porque assim, quando você divide, né, a especialidade, você aprofunda no conhecimento, né, que às vezes aquele que tá, né, igual você fala assim, antigamente, né, que um clínico geral que tentava resolver tudo, escapava muita coisa também, não é? E a especialidade, ela permite esse aprofundamento, um diagnóstico mais assertivo, né, um tratamento mais correto, e é essa conversa mesmo com os colegas, né? Eu costumo falar muito com os colegas assim, que encaminhe sim, às vezes o colega pode estar lá com a timidez de achar assim, nossa, será que Não isso sou é... capaz, né? Ou Tipo que é, assim, né, assim, que vergonha eu mandar isso daqui, mas eu falo muito assim com alguns pacientes, é melhor não ser nada do que ser alguma coisa, né? Então, o diagnóstico também de uma boca saudável também é um diagnóstico, né? A gente não precisa os pacientes chegam no consultório muito ansiosos, todo mundo achando que tem câncer bucal, e às vezes são estruturas anatômicas normais da boca que ele notou e está com muita ansiedade em cima daquilo. mas afinal de contas, quem procura acha, mas quem acha, cuida. Claro, Não é? isso é E importante. até melhor, cura. Exatamente. Né? Quanto Porque mais cedo, melhor. prevenção é sempre o melhor remédio. Exato. Falando um pouco dessas questões das doenças que vocês abrangem dentro da área da estomatologia, Sim. você já falou das manchas, da questão dos feridas, das questões de nódulos, né, Nódulos, doutor? sim. Aftas também acaba Sim. ingressando, não é isso? Exato, e tem as aftas recorrentes, que às vezes aquele paciente está lutando há anos e não descobre a causa dessa. Não é porque você tem afta comum, que às vezes o paciente tem, foi escovar o dente, machucou um lábio, uma bochecha, mas tem aquelas que são recorrentes e são muito dolorosas e esse paciente não descobre o que é, e isso pode ser o sinal de uma doença autoimune que está manifestando na boca, né? As doenças autoimunes podem manifestar na pele, né, em outros órgãos, mas às vezes manifesta primeiro na boca. Antes mesmo ser detectado no exame de sangue, alguma coisa assim. Porque sabe? tem muito essa recorrência, né? As pessoas já, uma afta de novo, tô com uma afta de novo, mas toda hora tá com afta. Exato, aí já pode ser um sinal de uma doença autoimune, que sendo detectada, a gente trata, né? E quanto mais rápido, mais qualidade de vida Exatamente, a gente traz. exatamente, Não é isso, gente? Mais qualidade de vida. Agora, doutor Rodrigo, as pessoas chegam até você, na maioria das vezes, encaminhadas, né, pelo dentista. Tem essa questão mesmo do receio ali, né? Nossa, mas está me encaminhando, então é algo mais sério, não é só aquele dentista e tudo. Você sabe lidar bem com a situação naquele momento, né? Sim. Mas para o seu paciente, quando chega até você, ele não estranha? Não, mas tem essa área? Muitos falam assim, nem sabia que existia, né? Exatamente. E chegam com muita ansiedade, porque a maioria dos diagnósticos vão envolver biópsia. E quando fala biópsia, o paciente acha que é câncer. E não é. Tudo é ligado, né? O câncer ainda é muito enraizado na gente, com medo, né? Muito grande. Muitos pacientes chegam no consultório, eu vejo que estão tensos, aí eu examino, só de eu falar assim, olha, isso não é câncer. Eles falam, graças a Deus. Alguns até choram na cadeira nesse momento. Eu falo assim, não, agora vamos conversar sobre o que você tem, né? Não é um câncer, não é nada grave, mas vamos fazer o diagnóstico dessa situação, dessa lesão que você tem. E agora, quando a gente tem aí uma questão de uma recorrência, o paciente ele é avaliado, ele chega ali dentro de um diagnóstico, de quanto em quanto tempo que esse paciente precisa, assim, estar alertando até fazer a prevenção, a procurar um estomatologista?
Eu sempre falo assim com o paciente que se ele tem um dentista clínico que ele confia e aquele que ainda indicou para o consultório fala assim, ó, o seu dentista é muito bom, ele está observando a sua mucosa, né? A mucosa, a boca, a Sim, língua, sim. né? Agora, os pacientes, tem alguns casos, no caso de doenças autoimunes, que são essas aftas recorrentes, o paciente, assim, eu sempre recomendo uma vez por ano, porque tem algumas lesões, por exemplo, a gente tem um líquen plano, que é uma doença, né, autoimune, que dá muitas aftas, dá manchas brancas na boca, que existe um risco de uma lesão dessa se transformar em câncer. Então, todo ano o paciente ia ao consultório para a gente ir avaliando e acompanhando. Né? E naqueles momentos mais, que agravam mais essa afta, de estar entrando em contato, a gente controlar a medicação que ele está usando. Então, algumas exigem sim um acompanhamento. Não tenho esse dentista clínico, tenho o meu dentista clínico, vamos falar assim, porque senão daqui a pouco tá todo mundo aí já Sim. fazendo corte do nosso podcast, né? Mas nunca ele me indicou ir para um estomatologista. Eu posso Sim, pode ir diretamente. Posso ir diretamente, posso procurá-lo, Sim. até para saber, fazer uma análise ali. Sim, pode procurar diretamente, né, o estomatologista, né? Eu tenho colegas médicos que também indicam, né? Muitos desses pacientes, né, o caminho quando passa por um médico, e esse médico fala assim, você tem que procurar um estomatologista. Normalmente ele foi num otorrino ou num gastroenterologista, que aí vai, né, que aí ele conhece da especialidade e acaba indicando, mas é claro que o paciente pode entrar em contato e normalmente, né, às vezes ele está com uma certa preocupação, quer avaliar melhor a mucosa, né, então é importante sim fazer a avaliação, né, porque os maiores problemas eles começam pequenos, né. Que legal, e falando nessa questão de começa pequena, a gente vai falar aqui de uma prevenção, que inclusive, quais são as doenças mais comuns que o doutor se depara? Sim, olha, a gente tem muitas traumáticas, né, quando o paciente morde, às vezes morde o lábio, dá uma bolha, né, que a gente chama de mucocélia, é muito comum em criança. A gente tem doenças infecciosas, como o papiloma, né, que é uma lesão induzida pelo HPV, né, que pode estar associada à transmissão sexual. Sim. E aí, nesse ponto do HPV também, né, o HPV é um vírus que pode causar câncer, e tem algumas características de lesões do HPV que, se a gente detecta numa criança, ele pode ser um sinal de abuso sexual, né? Gente, uma manifestação da doença, sabe? Isso né? aqui. Então tem essas implicações, assim, a estomatologia traz um lado emocional bem marcante, assim, nos pacientes, né? Além disso, a gente tem o câncer, né? Que são né, o início de um câncer, né? Aquela ferida, aquela afta que não cicatriza, não dói, vai evoluindo. Então o paciente vai deixando isso de lado, né? Em muitos casos a gente já pega no estágio mais avançado. E aí essas doenças, assim, têm que ser alertadas, né, doutor? Sim, sim. Temos que chamar a atenção Isso, aqui claro. para que procure, faça essa avaliação. Sim. A gente vai bater muito na tecla aqui, principalmente quando a área de saúde, que prevenção vai ser sempre o melhor remédio. Na doutor? estomatologia eu falo assim, a boca, de uma maneira geral, ela é rosada, né? Então eu costumo dizer assim, que o que não é rosado não é normal. Claro que tem variações, né? A gente imaginar assim, as manchas, você pode ter manchas brancas, não é normal. Uma mancha escurecida pode ser alguma doença. É claro que num paciente que é negro, ele ter a gengiva escurecida é uma questão racial, mas é sempre importante estar observando essas alterações de coloração também. Quando a gente fala do câncer, eu vou bater um pouquinho nessa tecla aqui, doutor Rodrigo, porque as pessoas se assustam mesmo, Sim. né? Infelizmente, ainda a gente se assusta. Sim. Apesar de que, gente, quanto mais rápido vocês cuidam, mais rápido vocês curam, né? Eu sou prova viva disso. Então, assim, quando se fala de câncer de boca, quais são os fatores que levam principalmente ao desempenho dessa doença, sabe? O que a gente pode Sim. ditar aqui realmente de fatores e chamar até a atenção como prevenção mesmo? Os fatores de risco, né, basicamente é o cigarro, né, o tabaco, o uso do tabaco, e aí o cigarro de palha. Muita gente acha que é o não natural, faz mal, né? e é muito mais. Um cigarro de palha, ele corresponde mais ou menos a 4 cigarros do industrializado. Sério? Sério. Então ele né, ele é muito mais forte. Então imagina bem que eu já tive um paciente que fumava 18 cigarros de palha por dia. Claro que ele estava com um diagnóstico de câncer, mas você imagina isso, né? Mais de 70 cigarros do comum. Industrializados comuns. Né? E aí depois vem o cigarro associado ao álcool, né? Então o álcool ele aumenta em 30% o potencial cancerígeno desse cigarro. A gente tem as doenças infecciosas, como eu falei, o HPV é um fator de risco, né?
E aí a gente alerta na questão, né, do sexo oral, né, a transmissão desse vírus. E é claro que a gente também tem depois, assim, agrotóxico, né? Essas pessoas que estão na área rural. A exposição ao sol também, a gente tem o câncer de lábio. E, claro, a questão genética, né? Que é aquela quando não se tem isso, né? Que aí você tem essa alteração espontânea, né? Vamos dizer assim. Mas associando, né? Eu costumo dizer, muito chamar atenção nisso, que muito paciente fala assim, o meu avô fumou até 90 anos e não teve nada. Eu falo assim, ó, essa questão do risco é mais ou menos assim, você pode estar numa rodovia a 80 por hora e a 160. Quem corre mais risco de sofrer acidente? Né? Talvez o de 80 ele sofra, que aí são os casos até espontâneos. Eu já tive jovem de 22 anos com câncer de boca, não é o natural, né? Mas existe. Mas tem a possibilidade. Tem a possibilidade, né? Mas quando você vai associando o seu fator de risco, você aumenta muito a chance. Né? Agora, o doutor falou aí da questão de cigarros, e hoje nós estamos numa modinha daquele... O cigarro eletrônico. Exato. Quantas campanhas já estão sendo feitas aí por causa do risco à saúde? Ele também é prejudicial? Demais. O que acontece com o cigarro eletrônico? Um cigarro normal, a pessoa sai do ambiente, fuma e volta, né? Esse cigarro eletrônico, como ele permite usar muito, teve uma pesquisa que que eles contavam, né? Colocaram um contador de quantas tragadas a pessoa dava, ele chegou a dar mais de 400 tragadas em um dia. E ele causa muita inflamação pelos componentes químicos que tem ali. Ele também é altamente viciante, que a dose de nicotina dele é muito alta e tem causado muita inflamação em pulmão. Então, assim, a gente vai... o que eu alerto, assim, ele é tão viciante que talvez esse paciente possa morrer de alguma complicação sem antes até ter um câncer. Né? Até porque nós já estamos vendo casos e há casos aí de jovens, né, doutor? Exatamente. Jovem tendo problemas seríssimos aí, respiratórios, né? Pneumatológicos por causa do uso disso. E ele é um dispositivo que não tem controle da vigilância sanitária. Então, você imagina o que tem, né, importação sem controle. O que a gente tem controle já não é tão controlado. Exatamente. Imagina o que não tem controle. Exato. Mas será que vale a pena a sua vida? Será que vale a pena colocar um risco? Né? E aí é aquilo, quem não tem amor à vida, continua, né? Não tem aí, mas saiba que é um risco enorme, demais, né, doutor? Demais. Enorme. Agora, quando a gente fala desse câncer de boca, vamos falar assim, o que a gente pode chamar atenção, até ainda dentro do nosso caso aqui dos cânceres em si, nódulos, alguma observação, o que a gente pode ter, principalmente quem está nos acompanhando aí, às vezes possa falar assim, nossa gente, eu tenho isso, esse nódulo, e nunca observei, nunca fui olhar. É o que acontece assim, esse câncer vai começar com uma ferida pequena. Né? Uma afta ali. Então, ele detectou uma afta e falou assim, essa afta não está doendo, vou deixar de lado, não vou olhar não. Então, uma ferida na boca que não cicatriza dentro de 15 dias, ela deve ser procurada. E quando a gente fala 15 dias, parece assim que começou há 15 dias, talvez não. Talvez ele tenha percebido agora mas ela já estava antes. E a evolução desse câncer, o que acontece? Ele vai crescendo, vão dando lesões assim, parecidas com a couve-flor. E dependendo do lugar que ele infiltrar, ele começa a prender a língua também. Então, o paciente, né? Recentemente eu tive um paciente que fala assim, minha língua está presa, eu não estou conseguindo falar direito. Mas expressar direito. Já era esse câncer num estágio muito avançado, já prendendo em musculatura, né? E esse paciente, claro que ele fumava, né? Então, tem todos esses componentes, né? Ele se arriscou muito, né? E quando você está num caminho, não tem jeito, né? Aquilo vai acontecer, né? E o que causam essas aftas, né? E o que mais leva ela a ser recorrente, assim, doutor? Nesses casos que a gente está falando da afta comum, né? É claro que a gente pode ter aftas por infecções, como herpes, né? Às vezes vamos dizer de uma maneira simples, no céu da boca, né? Eu queria até falar com o doutor sobre herpes, eu quero destrinchar bem esse questionamento aqui. Então, o herpes são aftas recorrentes, né? Então, quando aquele paciente está num momento de muito estresse, a imunidade cai, essas infecções a gente chama de infecções oportunistas,
vistas, né? Porque ali ela teve a oportunidade de manifestar, então dá muitas feridas, né, no caso de herpes, e essas doenças autoimunes, né, a gente tem, né, você já ouviu falar do lúpus, né, que às vezes dá em outras regiões, o lúpus, pênfigo, pemphigoide, líquen plano, são manifestações autoimunes. Então, o que é uma doença autoimune? De uma maneira bem simples, assim, para a gente entender. É quando o organismo da gente ataca a gente mesmo. Ele produz anticorpos, é como se a gente tivesse alergia da gente mesmo. Mas né? aí Então, eles param de produzir, né? E aí você vai fazer esse diagnóstico e vai fazer o controle. Quer dizer, esse paciente não tem cura, mas ele tem um controle. Né? Como se você tivesse uma pressão alta, um diabetes, então você pode controlar essas doenças, né? E ter uma qualidade de vida. Então, quer dizer, é importante primeiro você fazer um diagnóstico. Porque senão você fica tratando sem saber o que Porque é. as pessoas confundem muito, né? O que são essas aftas. Sim, porque sim. existem essas aftas realmente recorrentes. Toda hora eu tô com afta, toda hora a afta volta. E isso pode ser um sinal de doença autoimune, né? Porque as aftas normais, né? De você comer um abacaxi, minha boca deu afta. Então você teve ali um fator de irritação, né? Recentemente, agora a gente teve muito com creme dental, né? Muito famoso. Que a gente teve, ali a gente chama de estomatite de contato, que é como se fosse igual uma alergia de quem tem alergia não pode usar uma bijuteria. Né? Então, a gente teve isso, muitos casos agora no final do ano, tive muitos assim, e confundindo com outras doenças, né? Então, até a gente descobrir. Então, essas são normais, né? Você tirou o fator de risco, ou que está provocando você, né? Tem paciente que tem sensibilidade à canela, mas essas que são recorrentes, né, se não for o caso de herpes, né, que aí está com o lado emocional, a baixa da imunidade, pode estar manifestando essas doenças autoimunes. E essa estomatite a gente observa muito até em fase ali de criança, né, doutor? Isso. É muito comum as crianças terem muito isso, porque leva tudo na boca, né, gente? Exato. A criançada quer tudo testar na boca. E a criança está desenvolvendo o sistema imunológico dela, né? Então, ela tem esse desafio, né? Ela traz ali, né, em criança mais novinha, como a gente chama de gengiva estomatite herpética primária ou aguda, que é primeiro caso de herpes que essa criança tem, sofre muito, né? E como ela está ali desenvolvendo esse sistema imunológico, são os desafios que a gente passa, né? De ter esse contato com as doenças e desenvolver Eu tive proteção. muito problema com meu menino, ele chegou a ferir, assim, até o esôfago, assim, a gargantinha dele não conseguia engolir nada, era uma estomatite avançada. Avançada, né? Avançada. Dá uma pena danada ver o menino sofrer, né? Ainda mais filho, né, gente? Corporação da gente, né? A gente quer dar nossa vida ali pra frente, né? Isso. Mas é uma coisa comum de se acontecer para pais e mamães que estão nos acompanhando aí. E o mais importante é observar, né, doutor? Sim, porque a criança ainda também, quando tem amamentação, ela fica mesmo com o lábiozinho. E eu já quero até pedir uma orientação do doutor, porque muitos papais e mamães não lembram de limpar a mucosa do bebê. Sim, sim. E é necessário fazer essa limpeza, você sabe que né? É importante fazer, pode ser ali, né, com a fralda, com água filtrada, mas hoje em dia tem um lado também que, por exemplo, se for aleitamento, né, materno, né, o aleitamento da mãe mesmo, não o de fórmula. O leite materno ele dá uma proteção imunológica. Ele já para isso, né? Então, depois que a criança mamar, não precisa de limpar no caso do aleitamento materno. Tá? Porque aqueles anticorpos que tem no leite ainda vão proteger essa criança. Boa dica. Quando é o leite, né, de fórmula, aí é diferente. Aí pode higienizar. E quando já ali erupciona os primeiros dentinhos, já começar a higienizar os dentes. Né? Isso super importante, gente, viu? Isso, a gente que é mamãe e papai, a gente sabe o quanto que a gente sofre quando tá essa gengiva ali toda pra sair os dentinhos, tudo inflamando, tudo incomodando, fora a dor que gera, né, doutor Rodrigo? Verdade. Isso é muito grande, assim. Agora, doutor Rodrigo, eu queria, aproveitando que você falou aí da herpes, né? É algo que a gente vê muito comum na população. Sim. E lógico que existem inúmeros fatores. Mas eu queria que a gente chamasse a atenção aqui dos básicos, sabe? Realmente a gente fala muito, toda hora a gente fala e as pessoas parecem não entendem, né? A questão da higienização, gente, quem está com herpes, separar o seu material. Porque a herpes, ela pode ser de contágio, não pode? Isso, a herpes é muito contagioso, né? Então, se manifestou, né,
na boca, né? Porque também você tem o herpes vaginal, né? Mas manifestou na cavidade oral, né? Muitas vezes pega na parte externa do lábio, né? E ali você tem que separar que aquelas lesões, elas estão transmitindo o vírus, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele tem que ter uma toalha de rosto separada, né, todos os utensílios, né, copo, né, não compartilhar, né, o copo, uma bebida, né, porque ali ele está, né, num processo de transmissão. E outra coisa também que não é porque às vezes coça, o paciente, né, a pessoa coça o lábio e passa no olho, então ele pode transmitir também esse herpes para o olho e ter uma conjuntivite herpética. Gente, é muito sério, né? Isso é muito sério. Agora, engraçado que a herpes, ela aparece de uma forma muito aleatória. Eu, por exemplo, toda vez que eu pego um sol escaldante no mar, se eu vou para casa e tá aquele sol escaldante, 42, 44, no mar, com a questão do salito da água do mar, que já é algo que resseca, né? Eu posso saber que vou ter problema. Agora, o vírus, ele já existe dentro do organismo. Isso, ele já tá com a gente. Ele já tá com a gente. Isso. E todo mundo tem o vírus da herpes ou não? A maioria tem, vamos falar assim. Em ciência a gente nunca fala todos, né? Mas assim, a gente pode descrever que sim, que todos nós temos isso e em um momento ele vai infectar. Por exemplo, uma outra variante, não do herpes simples, não é o mesmo vírus, mas o herpes zoster, né? Que hoje se fala muito. O herpes zoster hoje o herpes zoster, ele é o vírus da catapora. E ele manifesta depois, mais na idade adulta, né? E normalmente ele tem uma característica que ele vai só de um lado, né? Ou ele está do lado direito ou de esquerda e com muita dor. É diferente desse herpes simples que a gente está falando. O herpes simples também tem, você falou da exposição ao sol, tudo isso são fatores de estresse no nosso organismo. Né? Que pode um ocasionar, esporte, né? Por exemplo, assim, um maratonista, né? Às vezes ele fez muito esforço ali, ele tem uma queda da imunidade dele, né? Esse esforço físico, a exposição solar, tudo isso ela causa um estresse imunológico. Então acaba que essa exposição solar, a questão, né, do ressecamento, até que o sal também do mar faz, né? Porque as pessoas não entendem que o sal dá uma ressecada na nossa pele, né? Todo o questionamento, até cabelo, a gente sente isso, né? A gente vai pra praia e as pessoas não cuidam por causa disso. Porque assim, era uma dúvida que eu tinha muito. Eu falava, gente, mas eu nunca me desenvolve herpes. Só quando eu vou pro mar com o sol escaldante, eu já sei, porque ela começa a dar aquela dorzinha, eu falo, vai estourar. E quando você está num momento de relaxamento, né? Que às vezes a herpes vai dar no estresse ali, toda hora que eu tô em casa, descansando, eu já sinto. Aí agora, a última vez eu até falei, agora eu vou pro mar, pego o barco, vou pro mar assim, ó, com a boca toda hidratada, porque eu falo assim, é a única forma que a gente tem de tentar evitar. Exato. E eu queria até que o senhor falasse, assim, o que existe dessas questões mesmo, né, de assim, que a gente pode utilizar, que a gente pode fazer, né, a recorrência aí às nossas farmacinhas para prevenir, né, uma herpes assim, que é uma herpes simples, né, que essa herpes que desenvolve a questão assim. de prevenção, ela é complicada no caso da herpes, que sempre vai ser essa alteração imunológica, né, essa queda da sua imunidade. Né? Então, essa questão da exposição, né? Por exemplo, vamos dizer assim, a gente teve o carnaval. Muita gente deve ter desenvolvido herpes no carnaval, porque alimenta mal, o dia todo na rua, muita exposição solar. Beijo demais, né, Beijo gente? demais, né? Aí já vai passando. Já Pegou e passou, Pegou né? E passou, é vírus, contaminando. Exato. Agora, a questão da exposição solar, só para a gente pensar numa coisa de prevenção de câncer, né? Tem exposição solar, a gente tem protetor solar labial, próprio para o lábio. Então, é importante a exposição solar passar esse protetor solar, usar boné, chapéu, né? Você vai ter muitos... Poder evitar, exato, né? Agora, assim, mudando um pouco para a área da odontologia, que acaba que o doutor também, né, tem toda a especialização. As pessoas, a maioria das pessoas, o que eu escuto aqui dentro do programa, é essa gengivite, sangramento para escovar os dentes, que depois, então, de dengue, covid, isso aí parece que piorou mais ainda. E as pessoas estão tratando isso como algo comum. Sim. Ah, não, eu escovo, dá uma sangrada, é normal. Não é. Então, esse paciente que está com isso, ele procurou um clínico geral, fez uma limpeza, depois tem o periodontista, que é o especialista em gengiva, não está resolvendo, isso pode ser, olha só,
uma manifestação de doença autoimune, que às vezes a gengiva está sangrando por causa da doença, e às vezes o paciente está escovando muito bem, está com índice de placa muito baixo, e também a gente tem casos de leucemia que manifestam na gengiva, a gengiva inchada, sangrando, então às vezes ficam ali muito tempo, né, com aquele problema ali, e pode ser uma manifestação da leucemia em cavidade oral. Gente, está vendo como que é importante? E quando a gente fala de saúde bucal, né, doutor, que nós deveríamos nos preocupar tanto, que é a nossa maior porta de entrada para a doença, é a nossa boca. A saúde começa pela boca. E as pessoas não entendem isso. E nós tivemos uma atenção muito grande na época da pandemia, né, voltada para todo esse procedimentos aí da questão da saúde bucal, né? As pessoas não queriam ir para o hospital com medo do famoso vou entubar, e aí quando entuba já vem cultura também igual um câncer, tô morrendo. As pessoas não entendem isso. E você sabe que a maioria dos pacientes que desenvolvem pneumonia, quando eles são entubados, é por causa de micro-organismos da cavidade oral. Porque quando chega naquela urgência, como o enfermeiro não vai fazer uma higiene na boca desse paciente, ele leva micro-organismo que estava na boca para o pulmão, nesse tubo, né, que está indo para o pulmão. Então, muitos casos de pneumonia, e hoje a odontologia também se desenvolve na área da odontologia hospitalar, que é para cuidar desses pacientes que estão internados, exatamente pelo risco desses micro-organismos orais eles causarem outras complicações daquele paciente que está internado. E que é o mais comum, né, doutor? Porque a gente chega ali já numa situação, às vezes nós já estamos debilitados dentro de um leito e a escovação, a higienização fica parado. Fica assim, na hora que eu acordo e olho lá na hora que eu durmo. Porque eu tô no leito, né, já de doença. E a gente tem esse surgimento, né, que agora tá, assim como a estomatologia está sendo conhecida, né, a odontologia hospitalar também tem se desenvolvido para o cuidado desses pacientes. Por exemplo, um paciente, né, às vezes a gente é chamado para examinar um paciente que está com um abscesso, quer dizer, estava com uma dor de dente, que deu um abscesso para ser atendido no hospital. Um abscesso desse, ele pode dar uma septicemia, esse paciente ir à morte, com uma infecção generalizada, e às vezes ele está no hospital. Ele foi por um outro motivo, mas deu uma infecção no dente dele. Então, a odontologia hospitalar também, que está surgindo, né? Ela está sendo mais valorizada, exatamente, né, doutor Rodrigo? É uma importância, tá mais valorizada, e é muito importante a gente ter essa valorização. Pode salvar vidas, né, esses cuidados, né? Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho do que o doutor citou ali, que é as questões das manchas na boca. Já tem pergunta chegando aqui, que mancha que é preocupante, que mancha que não é. Já falamos branquiçado, né, com vermelhidão, mas existem ainda inúmeras dúvidas. Explica um pouquinho pra gente quais são essas manchas, principalmente quais nós devemos chamar de alerta e quais que a gente já deve correr e ligar pro doutor Rodrigo. Isso aí. O que eu falo assim, se não é rosado, não é normal, né? Então, assim, uma mancha branca acontece muito no paciente que ele é fumante. Então, em outros casos também, a gente vai relatar isso, mas assim, essas manchas brancas, umas placas brancas, ali está indicando que o organismo já não está aguentando o cigarro. E quando você fala de mancha, só para conter aqui, doutor, a gente pode incluir externo o aqui? Lábio, pode ser no lábio. Porque as pessoas acham que é só dentro da boca, né? No lábio, na língua, na bochecha. Então, se o paciente é fumante, ele já está dando um sinal que o organismo dele não está aguentando o cigarro. E essa mancha pode evoluir para um câncer. Né? A gente também tem outras manchas, né? Quando o paciente, igual a gente falando assim, que o câncer pode ser espontâneo naquele que não tem risco. Então, o paciente não fuma, não bebe, tem uma mancha branca. Também é um fator de risco. Também, essas manchas podem levar a um câncer bucal. Então, é importante esse diagnóstico. Manchas escurecidas. O melanoma, que é o câncer de pele, também acontece na boca. Né, e é uma mancha escura, né? Então tem que fazer o diagnóstico, né? Porque tem outras lesões que são mancha escura que não são câncer, então a gente tem que diferenciar isso. E o câncer de pele, né, que a gente é muito conhecido, que pode acontecer, né, que é esse melanoma que pode acontecer na boca, ele evolui muito rápido e normalmente, infelizmente, esses pacientes vão a óbito em pouco tempo. Então é muito mais sério do que a gente pensa, né, doutor Rodrigo? Sim. Muito mais sério. As pessoas acham que é simples, gente. Não é nada simples aqui. Não é. E toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com um especialista, eu fico aqui admirada, porque o quanto que a gente aprende, né? O quanto que a gente aprende, porque a gente jamais poderia, eu pelo menos, nunca, em 46 anos, gente,
tinha ouvido falar nessa especialização. Quando o doutor Rodrigo chegou no Saber Viver, eu fiquei assim, igual eu falei com vocês no início, meio assim, como assim? Já temos uma área da onde, né? Da medicina, tudo. Então foi uma surpresa para mim e já te agradeço de antemão de estar aqui compartilhando todo esse conteúdo, um conteúdo muito rico. Você que está aí acompanhando o podcast Saber Viver, você já compartilha aí com as pessoas que você já ama, porque, né, toda a informação a gente tem que compartilhar, principalmente com quem a gente ama, porque é algo que jamais vão poder tirar de você, conhecimento. Então, já compartilha, entre em contato aí com o doutor Rodrigo, já procurem fazer a sua consulta preventiva. Sim. Não tenho nada, mas faço igual. Mel, não tenho nada, já vou marcar a consulta. Isso. Não custa nada. E é o que eu falo, é melhor não ser nada do que ser alguma coisa, né? Melhor avaliar com antecedência e tudo. E falando um pouquinho de onde você atende, o que mais que o doutor trabalha, conta um pouquinho pra gente aí do doutor Rodrigo. Não, eu trabalho só com estomatologia, especialista, né? Gente. Eu atendo no meu consultório privado e também trabalho no SUS também, né? Atualmente trabalho no SUS, a gente tem o Centro de Especialidade Odontológica. Que legal. Já trabalhei em Lagoa Santa, atualmente eu trabalho em Ribeirão das Neves, com a mesma especialidade, tendo os mesmos cuidados de um consultório particular, a gente também tem no SUS. Então você acaba tendo aí, né, essa diversidade de atendimento, dando aí a liberdade, gente. Olha, Sim. Você que está aí sendo atendido pelo nosso Sistema Único de Saúde, aliás, um ótimo sistema, vou sempre defender na questão de que muitos países nem têm, gente, nem tem. E as pessoas reclamam, mas não reclamam porque não sabem usar. É verdade. Né, doutor? Tem lá todas as informações, tem lá todos os procedimentos. Procura lá, então você está em Ribeirão das Neves hoje. Isso, Aí o atendimento do SUS é regionalizado, né? O paciente exatamente. de Belo Horizonte não pode ser atendido lá. Mas quem está em Ribeirão das Neves, que é uma população que é enorme, sim, né, doutor Rodrigo? Acho que são 95 mil habitantes. Quase 100 mil habitantes, né? Vocês têm aí o doutor Rodrigo, é uma joia rara para vocês utilizarem, e eu aposto que você não atende 100 mil habitantes. É verdade, né? Aposto que o seu número lá deve estar reduzido. E você sabe que o desconhecimento acontece mesmo, as pessoas desconhecem, e nós fizemos um trabalho lá, até fazendo assim, palestras para os médicos, enfermeiros, para que eles indicassem diretamente também. Né? Porque se passar por um colega, às vezes aquele colega do serviço ali vai ter uma consulta para daqui a 3 meses. 3 meses não pode esperar. Né? Já então, é um tempo que... E os colegas também do município, que são dentistas, né? Eles não precisam, podem encaminhar diretamente para o centro de especialidade que eu trabalho, que a gente recebe esses pacientes. Né? Não precisa, né, passar pelo SUS para chegar por mim. Às vezes o acesso é diretamente até a minha especialidade. Não precisa passar ali por outra, né, especialidade, para ter encaminhamento. Isso, pode já ir direto. Pode agendar direto. Viu, população de Ribeirão das Neves aí? Olha o ouro que vocês têm na mão. Então aproveitem, porque realmente é uma área que vocês só se beneficiam. Sim. Além do consultório, doutor, o doutor ainda está aí lecionando ainda está aí aberta a agenda para treinar ou compartilhar conhecimento com palestra, com curso, como é que está isso? Não, é claro, assim, eu de vez em quando recebo convite. Os convites sempre são aceitos, né, doutor? Sempre são bem-vindos. De ligas acadêmicas, de faculdades, para a gente falar um pouco do que é essa profissão, né, que uma coisa assim, o acadêmico está ali, ele está tendo contato, né, com as disciplinas, né, mas às vezes eu recebo convite para falar para acadêmicos do que é a profissão, essa realidade de consultório, né? Porque ali na faculdade a gente tem uma pincelada, né, de algum, né, tem uma ideia do que pode ser. Então, hoje tem muitas as ligas acadêmicas, né? A gente faz aula online também, né? E sempre estou assim disposto. Eu gosto muito de falar da minha profissão. Compartilhar, né? Seu Compartilhar conteúdo. o conhecimento. A gente vê seus olhos. Exato, aí, ó. Incentivar para que esses acadêmicos também se ingressem na especialidade. Né? Exatamente. Né? Gente, que legal. Então, se você ainda não conhecia o Dr. Rodrigo, já entre em contato. As redes sociais deles estão aí para você na tela, tá? Faça contato com a equipe dele, que você pode estar aí salvando vidas, gente. Sim. Principalmente, nós estamos numa era, né, doutor, que a gente sabe que a longevidade, principalmente da terceira idade, está cada vez mais aumentada. É verdade. Né? E essa população da terceira idade, ela não tinha tanto acesso quanto nós estamos tendo. Sim. E eu queria até entrar nesse contexto com o doutor, porque a gente sabe que é uma população que está crescendo. Sim. Estamos, graças a Deus, tendo uma longevidade hoje de vida, né, maior, mas a gente precisa da qualidade de vida. Sim.
Sim, sim. E nesse caso, da terceira idade, você vê esse público como um público com menos chance de problemas ou até mais importante de se olhar com um olhar mais minucioso. Como que o doutor percebe esse Basicamente mercado assim, aí? né? Quanto mais a gente vive, a gente vai escapando de algumas doenças e vão entrando em outras, né? A Sim. gente vê assim, né, mais comum as doenças, né, neurodegenerativas, né? Você tem um Parkinson, né? Tem o ELA, um Alzheimer, né? Que é da população idosa. E é claro que no caso do câncer, ele é um fator de risco após os 65 anos, né? Então, sim, tem que estar vigilante nisso, né? Porque algumas manifestações de doenças podem acontecer com a idade, né? Principalmente esse cuidado com o câncer, né? Algumas manchas, né? Por exemplo, muitas dessas manchas vão aparecer mais no paciente idoso e a gente tem que estar com esse olhar para sempre estar atuando antes de acontecer, né? De não ter um agravamento. Aí sim, viver bem, né? Ter essa longevidade de ir diminuindo esses riscos, né? Que podem acontecer com a idade. E ter essa Né? qualidade de vida. Exatamente. Agora, uma pergunta aqui que vai gerar dilema. Sim. Porque muitas pessoas pensam, né? Principalmente, nós estamos falando agora da terceira idade. Sim. Pensam assim, já tirei todos os meus dentes, eu uso a famosa dentadura, Sim. não preciso mais ir ao dentista. Sim. Eu queria que o senhor chamasse atenção nisso, doutor. Sim. Fiz implante, não preciso de cuidar mais. Porque o que gente, é cada coisa que a gente escuta que você não tem noção. Sempre tem que ter o cuidado. Por exemplo, um paciente que usa a dentadura, ele, a cada 5 anos, ele tem que substituir essa dentadura. Porque o suporte ósseo dele vai diminuir com esse impacto, né, essa pressão da dentadura no osso dele, na gengiva. E outra coisa, essas dentaduras, elas também podem provocar as manchas brancas. E aí é importante a gente ver aquele diagnóstico. Que tem cola, tem aquele processo, apesar Sim. de que as pessoas falam assim, ai gente, hoje nós temos os implantes que substituíram as dentaduras, Sim. mas ainda, infelizmente, não é acessível para todos, né, Sim, doutor? e assim, pode dar essas manchas brancas, que é pela fricção da prótese. E aí entra o diagnóstico diferencial, né? Essa mancha branca é um risco de câncer ou é por causa da prótese? Então, precisa desses cuidados. Lesão. E em relação ao implante, a gente brinca como dentista que é a terceira dentição, né? E a mais cara, né? E a mais cara, né? Então tem que ser mais cuidado. E tem que ter, porque, por exemplo, a doença de gengiva em volta do dente chama de doença periodontal. Em volta do implante, você tem a periimplantar. Então, assim, o problema, a bactéria está ali, ela também vai atingir o implante. Então, precisa, sim, de cuidados, né? Esse cuidado com o colega que fez aquele tratamento, está avaliando sempre a saúde bucal desse paciente, né? Então, sempre tem essa questão da gente não esquecer, gente. Tá com implante, tá com dentadura, a gente precisa, sim, de acompanhamento aí, né, periódico. E tem a questão também, né, doutor, os implantes, as pessoas acham que não precisa fazer limpeza, não precisa fazer nada. É um terceiro dente, como diz o doutor, é o dente de leite, o dente fixo, depois o implante. Exatamente. É um terceiro dente. Precisa, sim, de ter todo esse cuidado, né, doutor Rodrigo? Né? A saúde é um cuidado constante, né? Hoje a gente tem, né, uma prática esportiva, não é? A gente tem, né, toda a saúde ela é integral, né? Alimentar, né? Mente sã, corpo são, né? Então tudo isso faz parte, né? A gente tem que cuidar, né? Agora, doutor Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, nós vamos quase chegando aí ao final do nosso podcast, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, cases realmente que te impressionaram ao longo desses 30 anos aí de profissão, sim. que você se sentiu num orgulho muito grande, porque eu falo que antes de sermos profissionais de saúde, né, eu como terapeuta, eu falo que assim, ver o nosso case ali, a gente fala assim, poxa, pude ajudar. Sim. Porque não é pelo R Cifrão, gente. Sim. Quem trabalha com amor não trabalha nesse pensamento. Trabalha realmente em trazer uma qualidade de vida, em trazer uma solução, em trazer, sabe, uma autoestima para aquele paciente. Sim. Então a gente tem muito esse cuidado. Eu vejo que o doutor está na mesma linha que eu, né, de ver os resultados acontecendo, né, das mudanças. Vou te contar de hoje, tá? Uma resposta de paciente hoje. Não tem muita relação exatamente com a estomatologia, de ser uma lesão, mas eu recebi uma paciente no consultório de 22 anos que sofreu violência doméstica. E nesse atendimento de urgência, ela teve uma cicatriz que estava assim, impedindo ela de relacionar até com a filha dela de 3 anos, sabe?
E eu fiquei muito, muito chocado com isso e atendi. E ela achou, nesse caso, a gente recebeu ela no consultório. Era uma paciente de SUS, ela falou que não tinha condição, mas assim, você falando das coisas que tocam a gente, eu fiquei tocado com esse caso e a gente atendeu. A gente está para publicar isso no Instagram, com a autorização dela, exatamente para chamar a atenção do que as mulheres podem passar em uma relação de abuso, né? E às vezes a pessoa não percebe até que aconteça, né? Um feminicídio, uma violência. Nem fala. E aí eu fiz uma cirurgia de correção do lábio dela e hoje ela me deu notícia falando que agora está podendo, né, conviver com a filha dela, que ela não nasceu assim, daquele jeito que estava, que agora está recuperando. Então, assim, isso dá na gente um lado, né, assim, de compartilhar o conhecimento com a gente no benefício de alguém, né? Você fala assim, não é questão de dinheiro, né? No caso, essa paciente, eu não cobrei pelo atendimento, mas mesmo se cobrasse, ela me daria o mesmo retorno, porque ali ela foi acolhida e a gente conseguiu resolver uma coisa que prejudicava a autoestima dela, né? E isso conforta muita gente, né? Gratificante demais, né? Enche o nosso coração, Exato. aquece mesmo a alma, né, gente? E toda profissão pode, né, manifestar isso. Em qualquer profissão, não é só da saúde. Da saúde talvez seja mais evidente, assim, né? Que a gente tem esses retornos dos pacientes, né? Mas esse é um caso que me tocou bastante, tá? E a notícia é de hoje, tá? E assim, você tocando nessa questão aí dos abusos, né? Vale muito a pena a gente chamar atenção, porque infelizmente esse número não para de crescer. Exatamente. Hoje nós já chegamos a cada 2 minutos, uma mulher já é espancada, gente. Isso é o cúmulo do absurdo. Sim, fico assim, arrepiada. Né? Então, assim, o quanto que a questão da face, né? A construção Exato. toda da nossa óssea é prejudicada. Sim. E o quanto que isso afeta. Nós tivemos, infelizmente, um caso semana aí passada, né? Nas nossas redes aí com aquela, né, esposa de um rapaz, todo mundo viu na mídia, que teve ali toda a lesão, né, no queixo, e que foi profundo, foi tudo. Então, o quanto que isso é arriscado e o quanto que a gente tem que apoiar mesmo, tem que compartilhar os casos de sucesso, porque vocês, mulheres que sofrem isso, não fiquem com vergonha, gente, de procurar ajuda, porque muitas delas se deparam nesse contexto. Exato. E poderiam, né, evitar, né? De estar com uma cicatriz, vamos falar assim, e ter receio e vergonha. Acho que a palavra maior é vergonha. Verdade. De ir até um profissional como o doutor e falar, doutor, tô com isso. Foi por causa disso. Elas não conseguem. Tem um lado emocional muito ferido, né, nessas questões, né? E afeta a gente também, você pode ter certeza. A gente atua com profissionalismo, mas, né? Também. Você como jornalista deve ter muita coisa. Como terapeuta também afeta muito. Nós temos até um quadro no Saber Viver que chama Transformando Vidas. E você contando esse caso aí, nós pegamos uma paciente, vou até recomendá-la para o doutor fazer uma avaliação nela pra gente. Ela teve essa questão, né, dentro da idade dela, da jovialidade dela, de muitas agressões. E ela perdeu, doutor, totalmente a parte óssea. Olha só. Óssea. Quando nós a levamos, que ela não consegue, ela não come, ela só canudinho. Só por canudinho. E quando nós recebemos esse pedido de socorro, nós a levamos numa especialista, parceira nossa, e ela veio conosco com o diagnóstico. Olha, você sabe por que ela come canudinho? Ela contou para vocês e ela não contou pra gente. E aí ela teve que contar a verdade. E aí a nossa profissional falou, ela não tem nem como eu colocar implante. Ela não tem estrutura, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de titânio, colocar ainda a base de titânio, uma cirurgia muito assim surreal. Tem que ter um acompanhamento e aí, né, questões de acompanhamento até com outras funções ali, cardiológicas, tudo, que ela já era uma paciente de 68 anos. E no fim, a gente conseguiu acompanhá-la durante esses 8 meses e conseguimos. E ela me mandou um áudio no dia que a gente apresentou, né, todo o tratamento dela. Ela mandou um áudio no outro dia falando que ela saiu daqui do Saber Viver, entrou dentro do ônibus para ir embora e ela é moradora de Ribeirão das Neves. Olha só. Moradora de lá. E ela falou que entrou dentro do 11 e se sentiu estranha, porque todo mundo começou a olhar para ela. Até porque ela
começou a ter dente, a gente colocou também, sim, tudo. faz E uma ela sentiu diferença. estranha. E Sim. quando chegou, dormiu, ela acordou, passou a mensagem pra gente que a gente tinha acabado de assinar a certidão de nascimento dela. Exatamente, é isso mesmo, é muito E emocionante, assim, né? e mexeu com todos nós Exatamente, profissionais, a sua área, né? sim. A área da odontologia, a área da É. cirurgia, a área. Gente, foi assim, algo que eu falei assim, o quanto que realmente nossa função aqui Sim. é de É levantar, uma via de mão essa dupla, pessoa. né? A gente leva o benefício para o paciente, mas a gente recebe esse retorno dele, ele ajuda muito a gente, né? Na nossa formação pessoal, né? De receber a gratidão, né? Porque às vezes a gente acostuma muito a sempre esperar, né, do paciente, da gente estar fazendo. E esse retorno deles é muito importante, né? Para manter a gente no caminho que a gente escolheu, né? E como é que tá o atendimento lá no seu consultório? Que dia que você atende? Como que as pessoas estão nos acompanhando? Ele pode, né? Sim. Tentar fazer a consulta com o Dr. Rodrigo. Tentar não, gente. Fazer. Não, faço, com fazer certeza. a consulta com ele, né? A gente espreme a agenda também. Como eu trabalho em Ribeirão das Neves também, 20 horas em Ribeirão das Neves, as outras 20 no consultório. Normalmente eu estou terça e quarta o dia todo no consultório e na quinta à tarde. E o seu consultório é lá? Não, meu consultório é aqui próximo ao Minas Centro, na Guajajaras ali, perto do lado do Minas Centro, do Mercado Central. Então o doutor atende aqui em Belo Horizonte, gente. Sim. Ó, ficou pertinho. Tinha muita gente já falando assim, só em Ribeirão das Neves? Lá é só o SUS. Então, o consultório do Dr. Rodrigo é aqui no centro de Belo Horizonte. Podem ligar toda terça e toda quarta, doutor? Terça e quarta o dia todo e quinta à tarde. Viu? Tem possibilidade de você fazer claro. uma avaliação. Te perguntando, o consultório é particular ou você tem convênios lá também? A especialidade de estomatologia não tem cobertura Ainda não, doutor. Não tem. Vamos fazer um apelo aqui para esses planos de saúde, pois gente, pelo amor de Deus. Eles ficam muito desassistidos, né? Temos que fazer um apelo aqui, para o plano de saúde. Exatamente. Aí, ó, equipe do plano que eu tanto indico, tanto recomendo, Sim. Happy Vida aqui, ó, já fazendo merchan para vocês. Entre em contato com o Dr. Rodrigo aí, vamos ver, né, na ANS, o que a gente pode fazer para colocar aí a estomatologia na nossa grade de atendimento, exatamente, né? Eu falo que eu já fiquei tão feliz de termos hoje o reiki na grade, a acupuntura na grade, a questão hoje da saúde mental avaliada. Sim, é verdade. E estomatologia não tá, doutor Rodrigo? Não tá. Gêmea, cadê a campanha de vocês? Pois São poucos também estomatologistas ainda, são poucos, né? E agora que a gente está tendo voz, como na oportunidade de estar aqui e falar da especialidade. Temos que falar, gente. Temos que falar, porque realmente faz uma diferença. Sim, é importante. É saúde em primeiro lugar. Sim, com certeza. Doutor? Então fica aí a nossa dica e vamos cutucar, viu? Sim, vamos cutucar a ANS lá. Vamos dar uma pressionada do jeito que a gente pode, né, doutor? Eu queria, doutor, encerrar esse podcast, mas falando assim, que o doutor realmente está de parabéns. Obrigado. Viu? Gratidão por ter escolhido cuidar tanto assim da gente. Mas não poderia deixar, né, lá, lógico, encerrar isso aqui sem o doutor deixar sua mensagem aí para os nossos telespectadores principalmente reforçar, né, a ida até a sua consulta, com a importância que tem, viu? Queria abrir aí as nossas câmeras para você. Sim. Eu gostaria, assim, de primeiro agradecer a oportunidade de trazer o conhecimento sobre essa especialidade, né, que pouca gente sabe, né? Muitos profissionais de saúde não sabem que existe, né? E para que a gente cuide, né? Às vezes a gente preocupa muito com a dor de dente, né? E ter cuidado com essas feridas e procurar serem examinados para que façam esse diagnóstico precoce. Porque em muitos casos a gente vê que, né, assim, um paciente que tem câncer, o tratamento que ele passa, ele é muito sofrido, né? E a gente pode evitar muitas complicações numa consulta preventiva, né? É isso, né? E estou à disposição, né? Muito bom falar sobre isso, que a gente gosta, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu quero até dar um peso aí dentro da sua fala, doutor Rodrigo, porque os pacientes que são oncológicos e que precisam passar por tratamentos aí, seja, né, eles rádio, químio, seja a questão também esqueci agora, da radiação que tem a radioterapia, de radioterapia. Muitas das vezes, como a nossa imunidade cai, a primeira coisa que reage realmente é essas feridas, né, nesse doutor? período de radioterapia, o paciente desenvolve umas aftas muito grandes, a gente chama, né, parecido a estomate, a gente chama de mucosites. O paciente às vezes tem que interromper até o tratamento, até melhorar.
E na estomatologia a gente acompanha esse paciente. O ideal é começar o acompanhamento antes da radioterapia. A gente usa algumas medicações e o laser também. Pra Ajuda proteger, muito né? para proteger e evitar que esse paciente interrompa o tratamento. Se ele tiver uma mucosite, uma ferida, vai ser sempre menor do que se ele não tivesse o acompanhamento, sabe? Eu passei por isso pessoalmente com a minha mãe. Sim. E ela teve muita, não foi pouca. Exato. Chegou a ter uma lesão até de queimadura de 3º grau. Sim, exatamente. O câncer dela era na laringe. Isso. E a gente teve esse percalço até de precisar interromper. E a gente não conhecia a sua especialidade. Exatamente. E às vezes os médicos até conhecem, mas acho que esquecem um pouco, né? O radioterapeuta, normalmente ele até indica, sabe? Por isso que eu falo, E é tô assim, importante. encantada ouvindo, porque, né, hoje ela tá descansando no cantinho dela lá no céu, olhando por nós, mas o quanto que a gente Foi tentou, sofrido, né? tanto que a gente tentou durante 8 anos com ela acompanhando. Sim. E todas as vezes que ia pro tratamento, a gente falava, meu Deus, né, vai dar de novo. Isso, exato. E vamos ter que fazer. E realmente o quanto que poderia ter sido evitado ou minimizado. menos, né? Menos agressivo, vamos falar assim. Com certeza teriam esses resultados. Ou de evitar a lesão, ou de diminuir, ou quando acontece também, uma cicatrização muito mais rápida, sabe? Eu queria só finalizar esse podcast chamando a atenção de você que está aí nos acompanhando, com a ajuda do Dr. Rodrigo, porque eu recebi aqui, Dr. Rodrigo, uma questão que vai ser bumbum aqui. Sim. Olha, pessoal que compra a Ciclovir sem orientação médica dentro da farmácia ou fora da farmácia, por questões ali de achar e de se automedicar, que o aciclovir é para herpes, Sim. e nós falamos das herpes aqui. Isso. Eu queria que você chamasse a atenção desse público, gente. Além do risco da automedicação, né, tá usando um medicamento que não vai servir, né? Às vezes a pessoa pode estar lá com uma candidíase, né, que é um fungo tratando com remédio de vírus, não vai funcionar, tá jogando dinheiro fora. E além disso, toda medicação tem um risco, né? Essa medicação, quando você ingere, ela vai ser metabolizada ali no fígado, então você está sobrecarregando outro sistema e está usando uma medicação de uma maneira indiscriminada que não vai servir para nada. Então, não é? pessoal, para de usar a Ciclovir para tudo, que o que eu mais estou tendo birra é, pessoal, principalmente da minha área, que eu amo tanto e que eu defendo tanto, que é a área da estética. Para de orientar, gente. Orientar a Ciclovir antes de qualquer procedimento. Ah, não, toma lá 2 comprimidos de Ciclovir de uma vez, porque não é 1 mil, não. Não previne, toma 2 de uma vez para fazer um procedimento estético. Ô, gente, isso é muito sério, sabe? Eu vou sempre bater nisso. Isso é muito sério. E eu jogo uma briga mesmo, porque tá aqui um especialista da área falando da herpes. Então, cuidado. Nesse caso, doutor, as pessoas também ficam assim, mas eu quero fazer o procedimento na minha boca, quero fazer aquele troço, né, pintado. O que eu posso fazer para prevenir? Qual que é o seu conselho? Me ajuda aí. A única medicação que usa para prevenção de alguma coisa é antibiótico, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, você pode usar isso. Não tem como você usar uma medicação para prevenir uma infecção viral. Não existe, né? Então, o herpes já está no paciente. Ele tomar um antiviral, se ele não tem a doença, ele não vai ter efeito nenhum. Está jogando dinheiro fora. E correndo risco da automedicação. Entenderam, pessoal? Então, fechamos esse podcast com essa grande dica aí do doutor. Vamos abusar dele aqui também para nossa área, né, gente? Claro. Fica aí, doutor. Gratidão, viu? Mais uma vez, obrigada mesmo pela sua participação. Parabéns, sucesso cada vez mais, Muito obrigado pela oportunidade. Tá? É isso aí, pessoal. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Se você gostou ou se não teve condição ainda de acompanhar tudo, vai ficar aí no canal, já está à disposição para vocês, tá bom? Pode dispará-lo à vontade, que informação é tudo. E ainda mais o podcast de hoje, uma informação de qualidade aqui, diferenciada, tá? Sábado tem Saber Viver às 9 horas da manhã, não se esqueçam, tá bom? 9 horas, estou aguardando todos vocês, mas quinta-feira, 19h30, a gente tem um encontro marcado aqui de novo. Tem o podcast Saber Viver com mais conteúdo para vocês, tá? Lembrem-se, já viram que o Conexão Saber Viver está com as vagas limitadíssimas, esgotando? Corre, entre em contato com a nossa equipe, que você pode ser mais uma a participar da 11ª edição do Conexão Saber Viver, um evento para 200 empresários fazerem muito contato e netweaving de verdade, tá bom? Vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, boa noite. Doutor, quando eu falo pra você, eu sofri muito.